Olá, irmãos e irmãs da Arquidiocese de Maringá. Aqui é Celso Carias, assessor nacional do setor SEBS da CNBB e da Ampliada Nacional. Já em algumas oportunidades tive a chance de estar aí perto de vocês, também trabalhando com as comunidades de base, processo de formação. E hoje vamos iniciar aqui uma jornada no processo de catequeses que vocês têm realizado em torno da temática da Jornada Mundial dos Pobres, do dia, que agora vamos celebrar o 4º Dia Mundial dos Pobres, iniciativa que nosso querido Papa Francisco tem promovido há 4 anos. E essa iniciativa é uma iniciativa que muitas vezes não tem sido bem compreendida. Então é muito interessante que vocês possam estar nesses dias, nessas terças-feiras, e sempre que possível, já que fica gravado, estar refletindo sobre a importância simbólica, a importância evangélica desse evento que o Papa nos convida. Estava dizendo então que muita gente não percebeu ainda, porque acha que é apenas uma espécie de lembrança para se fazer algum gesto de caridade com o pobre, o que já é evidentemente importante, mas o Papa quer ir além disso. O Papa quer promover o resgate da dignidade fundamental de toda pessoa humana, mas sobretudo daqueles e daquelas que estão fora do sistema, estão excluídos. E nestes justamente entram as pessoas chamadas de pobres. Aqui cabe uma ressalva, que eu gosto muito de uma conceituação que um velho amigo chamado Dom Mauro Morelli gosta de fazer, que ele diz assim: há uma diferença entre pobreza e miséria. Um certo nível de pobreza é até necessário para salvar o mundo. O que deve ser recusado é a miséria e a riqueza. O meio, ou seja, uma pobreza digna, é algo que faz parte da necessidade. No contexto do mundo de hoje, nem se fala. Porém, embora eu goste bastante dessa conceituação de Dom Mauro, há de se reconhecer que a palavra pobre quase sempre dá a entonação daqueles que está à margem, daquele que está fora. Embora todos nós, por exemplo, se numa determinada assembleia você perguntar: alguém aqui é rico? Todos nós vamos levantar a mão dizendo que não, nós somos pobres. Mas é importante então ressaltar bastante bem essa categoria. E nestas 5 semanas que nós vamos estar refletindo sobre a Jornada Mundial dos Pobres, tem um dia específico a ser celebrado, sobre o tema do livro do Eclesiastes, capítulo 7, versículo 32, estende tua mão ao pobre. Nós vamos procurar fazer assim um caminho que possa nos levar a uma melhor compreensão do nosso comprometimento com essa realidade do pobre. Isso pode ser muitas vezes visto como uma forma de apenas aliviar a consciência e não como uma opção fundamental de vida. Esse é o grande desafio. O grande desafio em que o Papa tem nos convidado insistentemente é de uma igreja pobre para os pobres, e com os pobres principalmente. E aí nós vamos fazer o seguinte: neste primeiro momento, neste primeiro encontro, nós vamos tentar ter assim, uma rápida visualização da situação em que nos encontramos, porque é importante localizar o pobre dentro do seu contexto. Não é mais aquele pobre lá de Jesus, no sentido de que, enquanto dignidade humana, é claro que se afeta do mesmo jeito.
mas é dentro desse contexto do mundo moderno, do mundo do século XXI, do mundo onde se predomina as relações de capital, né? Como é que se tem o pobre nessa realidade? Mais ainda, como se gera a pobreza? Essa é a grande questão. Muitas falam muitas vezes que, tentando amenizar a situação, citam aquele trecho, né, da Bíblia, do Evangelho, que Jesus mesmo diz: pobre sempre tereis entre vós. Mas o que se quer dizer com isso? Qual é o ponto-chave no qual Jesus apresenta essa situação? O fato de termos pobres não significa que a gente não vai ter o ponto de partida fundamental, que é isso que Jesus, naquele contexto, está querendo dizer, né? Se você não tem a opção fundamental, que se vai se configurar após a sua morte e ressurreição, no seu segmento, em tentar fazer da sua vida a mesma coisa que Jesus fez com a dele, então a frase pobre sempre tereis entre vós cai como uma espécie de justificativa para fazer esmola, para de vez em quando fazer um gesto de solidariedade, que como eu já disse, isso não é ruim, mas como Jesus coloca e diz, olha, o que vem antes disso? Para poder sim fazer uma opção fundamental e uma opção preferencial pelos pobres, né? Então hoje nós vamos fazer um pouco de contextualização. Nos 2 próximos encontros eu vou tentar aprofundar um pouquinho a teologia que justifica essa opção. E os 2 últimos encontros, com o padre Vilesi, da Diocese do Crato, aí ele vai tratar mais especificamente da carta, do texto que o Papa enviou para esse 4º Dia Mundial dos Pobres, que é belíssima, e aí ele vai poder apresentar algumas questões a partir da carta. A nossa tarefa aqui é preparar o caminho, digamos assim, para o anúncio da carta, né? A carta por si mesma já dá uma série de indicativos, mas vamos colocar alguns pressupostos, ou seja, aquilo que vem antes, para qualificar a nossa opção, tá? Então, volto a dizer, não se trata apenas de pegar um dia, o dia estabelecido pelo Papa, né, fazer as cestas básicas e distribuir para o pobre. Ainda, preciso repetir, ainda que isso seja importante, a grande questão que a gente tem que se perguntar é por que existe a pobreza? Né? Por que existe a pobreza? E aí, nós vamos recordar aqui algumas situações que nos últimos anos, nas últimas décadas, agravaram a situação do pobre. Hoje, pela internet, a facilidade que a gente encontra vários dados. Um dado altamente escandalizador é que apenas 1% da população mundial, 1% da população mundial, detém em suas mãos cerca de 50% da riqueza mundial. 1% detém 50%. E os outros 99%, né, de pessoas, tá, eles dividem os 50% que sobram. Então aí a gente percebe o quê? Uma grande desigualdade. Esta é a questão chave. Pobres podemos ter, mas desigualdade a esse tamanho é que é a grande questão. A grande questão é que muitas vezes na mesa daquele que tem e detém a riqueza sobra muito e na mesa do pobre nada tem. Sabe-se hoje também, através de muitas pesquisas, inclusive pesquisas feitas
na observação do lixo gerado pelos ricos, né? O lixo gerado pelos ricos é muito, muito maior do que o lixo gerado pelos pobres. Os 13 países mais ricos, tá, do planeta, tá, eles produzem cerca de 80% do lixo mundial. E os outros restantes, são mais de 200, né, produzem os outros 20% do lixo. Então por aí a gente já percebe que há um elemento de desigualdade muito grande. E aí se faz fundamental interagir, participar, estar junto, como o Papa Francisco gosta de dizer, das situações nas quais há a formulação de propostas que aumentem a desigualdade. Já em 1979, e é um dos trechos mais bonitos dos documentos produzidos aqui na América Latina, no documento de Puebla, número 30, né? Nesse documento, Puebla, os bispos reunidos em Puebla, falam das feições do pobre, do rosto da criança, do rosto do indígena, do rosto do trabalhador, do rosto dos anciãos, daqueles que são mais velhos, né? E cada parágrafo vai citando esses rostos, ou na terminologia mais típica lá do texto, feições. Das feições dos que mais sofrem. Todos esses são pobres. Né? Todos esses são pobres. Né? E o texto termina dizendo: nestas feições, ou nestes rostos, se encontra Jesus. Lembrem de Mateus 25, tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era peregrino e me acolheste, estava nu e me vestiste. Este é o critério fundamental da salvação. Não é o número de vezes que nós participamos de uma oração, embora a oração seja um fator importante justamente para quê? Para manter a nossa opção, para fazer com que a gente se fortaleça diante das intempéries, diante das dificuldades. Mas em si mesmo, e aí vem Tiago, a fé sem obras é morta. A fé é fundamental. A fé é um dado que não pode faltar, mas uma fé que não fique no mundo etéreo, no mundo da lua, nas nuvens. Uma fé que se relacione diretamente com as pessoas. Uma fé que nos estimula a cultivar uma palavra que tem sido muito utilizada agora nesse tempo de pandemia, uma empatia. Empatia é a capacidade de se colocar no lugar do outro. Chegamos a mais de 150 mil mortos pela Covid. E gente que fala, e daí? E daí que 150 mil pessoas tenham falecido e tenham sido, de alguma forma, levados a essa situação e suas famílias enlutadas, sequer podendo fazer muitas vezes um funeral digno. Isso é falta de empatia. E o Evangelho nos coloca na direção sempre do outro. É o outro, é com o outro, onde dois ou mais. Quem é o meu próximo? Então, nessa direção, a gente precisa olhar para a nossa realidade e verificar o que está produzindo essa situação de pobreza. Existe, portanto, o que muitas vezes é colocado nos discursos do Papa, uma grande desigualdade. Então, se vamos exemplificar, é verdade que existem pessoas, que podem se colocar no caminho, por exemplo, da criminalidade, podem se colocar no caminho daquilo como alguns também gostam para justificar a sua consciência. É todo mundo preguiçoso, não quer trabalhar. Mas a gente está falando de escala de milhões, não estamos falando de escala de exceções.
Hoje somos 7 bilhões e meio, 7 bilhões e meio de pessoas em cima deste planeta. 2 bilhões passam fome. Estão abaixo da... Não fome literalmente, no sentido de todo dia não ter o que comer. Mas, como diz a ONU, são pessoas que estão abaixo da linha da pobreza. Tá? Abaixo da linha da pobreza. Embora dentre esses, naturalmente, tem aqueles que realmente, muitas vezes, não têm sequer o que comer praticamente todos os dias. São 2 bilhões, praticamente 1/3 dos 7 bilhões e meio. E aí, o que tem acontecido? A acumulação da riqueza. Quando se fala, por exemplo, de imposto sobre as grandes fortunas, tem muita gente que treme, que não, são eles que promovem o emprego, são eles que promovem os investimentos, que é, em certa parte, verdade. Mas o que justifica tanto acúmulo? A gente pega a questão da alimentação. Qual é a produção de alimento necessária para garantir que todos possam ter alimentação digna, 3 refeições por dia com o mínimo de dignidade? E aí, os detentores do capital, ávidos pelo lucro, têm muita dificuldade em pensar a economia de tal forma que ela seja mais igualitária, distributiva, que possa dar com menos desigualdade a condição de dignidade. E aí o Papa vai dizer, não na carta, mas ele tem dito isso com frequência, que essa economia mata. Ele acaba de escrever um belíssimo documento, Fratelli Tutti, que no seu primeiro capítulo justamente faz esse cenário mais amplo. Até convido vocês a lerem, Como sempre, o Papa Francisco escreve de uma forma muito simples, não é tão complicado entendê-lo. Então, no primeiro capítulo, ele justamente apresenta essa sombra, como ele mesmo diz, intitula o capítulo, que perpassa, que faz com que escureça, torne nossos olhos cegos às contradições. Se nós não formos capazes de perceber essas contradições, de perceber que há setores na sociedade que só querem acumular, nós vamos estar sempre falando de um pobre romântico, romantizando a situação da pobreza e não tentando inverter a situação. Portanto, é um convite fundamental, num primeiro momento, que a gente possa olhar para a realidade do pobre, na sua complexidade, perceber que há um sistema que quer escravizar as pessoas. É uma escravização pós-moderna, digamos assim. Eu sempre digo, eu trabalho na PUC Rio, e sempre digo para os meus alunos, são alunos, tem também aluno pobre, mas classe média, média alta, muitas vezes eu tenho em sala de aula, e tenho alunos que certamente, no mínimo, recebem de mesada um salário mínimo. E eu sempre gosto de conversar isso com eles, dizendo assim, olha só, é possível que tenha aqui entre vocês quem receba de mesada um salário mínimo ou mais, fora o resto que vem em torno disso, mas receba um salário mínimo ou mais de mesada. O que é, e talvez para muitos de vocês esse salário mínimo não dê para nada, acabe e você vai pedir aos pais, me dá mais algum. Mas você imagine uma família de no mínimo 4 pessoas, um casal e 2 filhos, vivendo com um salário mínimo.
E olha, essa é a realidade da grande maioria, tá, da população do Brasil. Tá? Apenas 10% da população brasileira recebem mais de 3 salários mínimos. E tem, naturalmente, aqueles, tá, que nenhum salário mínimo recebe. Segundo a ONU, quem ganha menos de $1 por dia, então hoje daria hoje no mês R$150, né, 5 reais, né, já está um pouquinho mais, mas vamos arredondar para R$5, R$5 o dólar, né, então $1 por dia dá R$150 por mês, né? Então no Brasil já tem gente abaixo da linha da pobreza vivendo com menos de $1, dando um total de quase 30 milhões de pessoas. Vocês vejam como é algo que não é tão difícil. Hoje tem muitos economistas falando da necessidade da renda básica universal, porque muitos deles, não estou falando de economista que pode ser rotulado como economista de esquerda, né? Essas nomenclaturas que passaram a ser, de certa forma, apresentadas quase como nomenclaturas diabólicas, né? Basta dizer alguma coisa que sequer se escuta, se aprofunda, se percebe todas as contradições. Mas são economistas liberais que estão falando isso, estão discutindo em vários países, né? Porque há dinheiro para isso. Há condições, por exemplo, de uma manutenção permanente desse tal, claro que com critérios, isso não vai garantir que dos milhões que virão a receber, todos sejam realmente necessitados, mas tem que ter fiscalização, enfim, mas esse auxílio emergencial dado na pandemia tem condições de ser dado permanentemente. E aí o que esses economistas falam? Eles não falam porque eles são bonzinhos, não, porque eles querem eliminar essas contradições, essas desigualdades, né? Eles falam porque isso faz a roda da economia se manter. Os trabalhadores precisam ir para o trabalho, a força da produção vem do braço do pobre, vem do braço do trabalhador. Se eles param, a produção para, né? Então é uma sociedade bastante complexa, mas muitas vezes quer se embutir na mente das pessoas que a culpa é delas, né? São elas que não gostam de trabalhar, né? São elas que são preguiçosas. A gente está dando trabalho e vocês não querem. Vocês querem moleza. Eu moro em Duque de Caxias, Rio de Janeiro, trabalho na PUC Rio, então no município que é a capital, né? E moro num bairro próximo à estação de trem, né? E daqui do meu bairro até o Rio dá 1h30, dependendo do lugar, 2 horas de viagem. E tem gente para o interior do município que leva 2 horas, 2h30. O que significa isso? Que pessoas acordam de madrugada e chegam tarde da noite em casa. E muitas vezes trabalhando de domingo a domingo, né? Chamar uma pessoa dessa de preguiçosa é o fim da picada. Então nós somos convidados, voltaremos em breve, a ter esse olhar, né, um pouco mais delicado, sensível, para detectar exatamente o que significa viver nessa direção. Vamos terminar lendo o trecho inteiro, que serve de lema ao quarto dia mundial, trecho da Bíblia do Eclesiástico, capítulo 7, versículo 32 até o 36. Diz o seguinte: estende tua mão ao pobre, para que tua bênção seja perfeita. Que tua generosidade atinja todos os viventes. Mesmo aos mortos não recuses a tua piedade. Não fujas dos que choram. Aproxima-te dos que estão aflitos.
Não temas ocupar-te dos doentes, porque serás amado por isso. Em tudo o que fazes, lembra-te do teu fim e jamais pecarás. Até o nosso próximo encontro.